a verdade que choca. Porque o mundo não suporta o Evangelho, vivemos em uma geração que se gaba de sua inteligência, de seus avanços científicos e de sua autonomia moral. Em meio a essa realidade, a mensagem da cruz soa como uma afronta. Em 1 Coríntios 1:18, Paulo declara com clareza: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essa afirmação nos confronta com um fato espiritual e eterno. A sabedoria de Deus não se encaixa nas estruturas do mundo. O Evangelho não tenta agradar o intelecto humano, nem se submeter aos padrões filosóficos da sociedade. Ele denuncia o pecado, exalta a graça e revela que a salvação não está no mérito, mas no sacrifício de um Cristo crucificado. Isso é insuportável para muitos. A ideia de que um homem morreu na cruz pelos pecados da humanidade e que esse ato é suficiente para salvar parece absurda para a mente natural. Busca poder ou espetáculo. O mundo quer um Salvador que venha com glória visível, com conquistas políticas e soluções imediatas. Mas o verdadeiro Salvador veio como servo, humilhado, rejeitado. E é aí que a loucura da cruz se torna pedra de tropeço para os sábios deste século. 2. O reino de Deus desafia os códigos da lógica humana. A sabedoria do reino subverte os valores terrenos. No reino, os últimos serão os primeiros. Os humildes serão exaltados. Os que choram serão consolados. E os que perdem a vida por amor a Cristo é que de fato a encontrarão. Isso é completamente oposto ao sistema do mundo, que glorifica a autopromoção, o sucesso visível e a conquista pessoal. A proposta do Evangelho é radical. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso é loucura para uma sociedade que prega amor próprio acima de tudo. O mundo exalta os fortes, os ricos, os influentes menos. Mas Deus escolhe os fracos, os desprezados e os que nada são, para confundir os que se acham sábios. Enquanto o mundo constrói impérios com base em ego, Deus edifica seu reino sobre o arrependimento e a dependência total dele. E é justamente essa inversão que gera conflito. Não é apenas uma diferença de opinião, é uma guerra de reinos. Quando um cristão vive segundo a sabedoria do alto, ele inevitavelmente confronta os princípios da terra. Ele provoca zombaria, perseguição e até rejeição. Mas é nesse caminho estreito que se manifesta o verdadeiro poder de Deus. 3 muitos. Dentro da igreja também rejeitam essa loucura. O mais impressionante e doloroso é que essa rejeição à loucura da cruz não está apenas do lado de fora. Muitos que frequentam igrejas também não suportam a verdadeira sabedoria do reino. Eles querem uma fé que se adapte ao mundo, uma teologia que não confronte seu estilo de vida, uma graça que não exige arrependimento. Buscam cultos que agradem ao paladar emocional, mensagens que massageiem o ego e líderes que validem suas vontades. A sabedoria de Deus, no entanto, exige rendição, transformação e obediência. Ela quebra o orgulho, confronta o pecado e revela que não somos autossuficientes. Há muitos hoje que falam de Deus, mas rejeitam a cruz. Cantam sobre o amor, mas se ofendem com o chamado ao arrependimento. Querem a bênção do reino, mas não querem o rei. E isso é sinal claro de cegueira espiritual. Paulo já advertia sobre isso. Os que não têm o Espírito de Deus não conseguem discernir as coisas do Espírito. Isso significa que é possível estar presente fisicamente, mas espiritualmente distante. É possível ouvir o Evangelho e ainda assim não compreendê-lo, por falta de conversão real. O problema não é a mensagem menos, é o coração que a ouve. 4. O poder que se revela na loucura. O que o mundo não entende para os que creem. A mensagem da cruz
é o maior tesouro da história. Enquanto os sábios do mundo buscam respostas em filosofias, religiões e ciência, o verdadeiro poder transformador está escondido em algo que parece simples demais: a fé em Cristo crucificado. E é aí que Deus revela sua glória. O reino opera em outra frequência. Nele, o poder de Deus não está em argumentos elaborados, mas em corações quebrantados. A verdadeira sabedoria não é dominar os outros, mas servir. Não é acumular, mas repartir. Não é ser aplaudido, mas ser fiel. Quando o mundo vê fraqueza, Deus vê espaço para sua força. Quando o mundo vê derrota na cruz, Deus vê o triunfo eterno. E essa verdade é o que nos sustenta. Em um mundo que oscila entre arrogância e desespero, quem crê na cruz vive em segurança. Porque a cruz revela um Deus que desceu, que sofreu, que se entregou por amor e que venceu a morte. Essa é a loucura gloriosa que não pode ser entendida por argumentos, mas só experimentada por quem crê de verdade. 5. A escolha está diante de todos. Ser sábio aos olhos de Deus ou do mundo, o confronto é inevitável. Ou você escolhe agradar a Deus, ou escolhe agradar ao mundo. Não há meio termo. A sabedoria divina exige decisões radicais. E sim, você será incompreendido. Sim, vão te chamar de fanático, retrógrado, exagerado, mas foi isso que Jesus disse que aconteceria. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A cruz sempre escandalizou, e sempre escandalizará. O cristão que tenta viver sem confronto está negando a essência do Evangelho. Paulo não pregava para ser aceito. Ele pregava para que vidas fossem salvas, menos mesmo que isso custasse sua liberdade, sua reputação e sua vida. E hoje Deus ainda procura homens e mulheres dispostos a parecer loucos para o mundo, mas sábios aos seus olhos. Não se trata de ser radical por aparência, mas por convicção. Não é sobre gritar, mas sobre viver. Viver uma fé que denuncia o pecado com amor, que oferece graça com verdade e que proclama a cruz como o único caminho. A sabedoria do reino sempre será escândalo para os que se perdem, mas para os que creem, é a vida eterna, em sua forma mais pura. E você, vai seguir a sabedoria dos homens ou a loucura que salva?